transtorno do espectro do autismo, né, que é o termo correto, né, ele sempre existiu, né? É importante salientar isso, porque embora hoje a gente esteja discutindo, a gente está muito atrasado. O termo autismo justifica muito assim os prejuízos que esse paciente tem, né? Significa do grego voltado para si, né? Uma pessoa voltada para si. Naquela época eles achavam, né, como não se tinha tanta evolução na medicina, que o autismo seria um subtipo da esquizofrenia. Ele tem base genética, né, e ambiental, né? E hoje a gente chama da teoria da epigenética, né, como a causa do autismo, né? Então tem bases genéticas, milhares de genes já foram detectados, e fatores ambientais que junto, né, vão dizer se aquele indivíduo vai ou não ter o transtorno do espectro do autismo, né? E embora se diga, se use muito o termo autista, né, autista, né, mudou-se esse conceito para o espectro do autismo. Eu sempre explico isso, porque nenhum é igual ao outro, né? Todos têm prejuízos em comum, né? Esses prejuízos estão na área da comunicação, da relação social, né, da socialização, e a presença de comportamentos e interesses restritos e repetitivos, né? Então tem que cumprir esses critérios para a gente fechar o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. A gente se pauta esse diagnóstico, né, na funcionalidade do indivíduo. Transtorno compreende uma forma de ser diferente, que é diferente de doença. Entendeu? É uma análise comportamental. Isso, então a gente avalia a funcionalidade do indivíduo. A funcionalidade está prejudicada. Sim. E por que ocorre o autismo? Essa formação genética realmente? Ou tem algum outro item, um outro quesito que faz com que ele venha a existir em alguém? Então, existe, a maioria das vezes tem base genética, né? Conforme eu citei, tem milhares de genes que juntos, né, vão causar o transtorno do espectro do autismo. Mas existem fatores ambientais. Sim. No caso do autismo, é importante ressaltar isso, que o indivíduo nasce com o transtorno, diferente desse exemplo que eu citei. Sim. Entende? Mas tem gatilhos ambientais, vários deles, né? Tudo que confere um sofrimento fetal pode ser um fator de risco ambiental para sensibilizar esses genes alterados a causar essa disfunção cerebral. O assunto é bem complexo, né? Mas eu estou citando de uma maneira bem... tentando falar em termos leigos aqui para vocês entenderem, né? Embora seja difícil. Sim, sim. Não, é qualquer trauma que possa vir ocorrer Isso. prematuramente e pode aflorar posteriormente na infância, isso. né? Por exemplo, parto prematuro, hipertensão na gestação, exposição a cigarro, álcool, drogas, remédios, né? Tem muita coisa que a gente sabe, muitos fatores que a gente sabe, muitos fatores que a gente desconhece, que no futuro a gente vai olhar e vai ver que existiram, né? Até 2 anos a gente chama de diagnóstico precoce. Tá? A gente avalia o desenvolvimento neuropsicomotor de forma geral. Então, o que a gente espera de habilidades na cognição, né, de forma geral, de habilidades motoras, de habilidades comunicativas, de habilidades sociais com 2 anos. Com 2 anos a criança, vamos lá, já tem que estar caminhando por volta de 12 a 15 meses de idade. Primeiras palavras deviam estar saindo com 12 meses, com 2 anos devia estar formando frases, né? Imitando atividades complexas do dia a dia com 2 anos, né? Sim. Então, a gente vê que, comparado com o normal, esse indivíduo está atrasado, esse paciente está atrasado. Sim. Né? Então, nós levantamos a suspeita diante disso. Então, intraútero, durante a gestação, não tem como saber. Porque quanto antes a gente faz o diagnóstico, melhor vai ficar o indivíduo. Tá? Não precisa ter o laudo médico dizendo, tem autismo. Né? Não é isso. Mas o quanto antes for tratado, estimulado,
né? E aqui o tratamento, estou falando de uma abordagem multiprofissional, né? Que é individualizada, de acordo com os prejuízos que o paciente tem, né? E não necessariamente com remédio. Tem pacientes que precisam, obviamente, né, de medicações. Outros não, né? Outros eles precisam ser só estimulados, tá? Então, desenvolver habilidades sociais com psicólogo, habilidades básicas da vida diária, como pedir para ir no banheiro, né? Caminhar certinho, desenvolver a coordenação motora com o terapeuta ocupacional, desenvolver a habilidade de comunicação que vai muito além da fala, né? É a gesticulação, o contato visual, né, com a fono, né? E o quanto antes você chegar para fazer essa abordagem, melhor esse paciente vai ficar, porque é um cérebro imaturo ainda, é um cérebro que está em franco desenvolvimento, né? E quanto mais cedo você passar esses ensinamentos, mais fácil ele vai aprender, né? Sim. E melhor ele vai ficar no futuro. O prognóstico, então, o que a gente espera é tempo dependente. Sim. É o quanto antes melhor. O nível de suporte a gente confunde muito com gravidade, né? Muitas vezes ele se correlaciona, mas nem sempre, tá? Nível de suporte é o quanto eu preciso apoiá-lo, ajudá-lo para ele se desenvolver no dia a dia, para se comunicar, para se virar, para dar conta, né? No nível de suporte 1, preciso ajudar um pouquinho. No nível de suporte 2, um pouco mais. No 3, muito, para desenvolver quase tudo, né? Então, se o indivíduo já não fala, já não é 1. É 2 ou 3. Tá? O que eu quero dizer? Se o indivíduo, se com as terapias, o ajuste de remédio, a terapia comportamental, esse indivíduo ir melhorando, ele pode passar do 3 para o 1. Entende? Então, depende da qualidade da terapia, de como é feita, depende muito disso. Esses profissionais têm uma área de atuação muito, muito grande no autismo. Desde do tratamento para a disfunção da integração sensorial, como a gente chama, né? Então, barulhos, sensibilidade a texturas. Tem crianças que entram em crise por causa da etiqueta da roupa. Eles sentem o ambiente de uma forma diferente. Olha como o cérebro deles funciona, né? Então, às vezes, eles estão aqui, sentem muito calor, tiram todas as roupas. Outros andam na ponta do pé, que é uma sensibilidade proprioceptiva. É uma percepção muito aguçada. Exatamente, eles sentem de uma maneira diferente. Tem crianças, por exemplo, que têm aversão a sentir determinado cheiro. Outras precisam sentir muito aquele cheiro. É o 8 ou 80. Sim. Né? Então, esses terapeutas ocupacionais, eles têm uma área de atuação também nisso, nas atividades básicas da vida diária, você trocar, tirar roupa. Nossa, eles fazem milagres, assim, né? Não só eles, né? Como todos os outros. Sim. Mas a terapeuta ocupacional é fundamental. Né? Então, daí tem a PAI, a gente não tem. Não tem, né? A PAI até a questão, a PAI dá bastante suporte, né? Dá. A gente até havia comentado nos bastidores, né? A PAI veio aqui, esteve aqui conosco, né? Pra gente falar sobre o pessoal com deficiência, né? E a Fran comentou que a PAI, ela não trata muito o pessoal com problema neuro, né? Então, mas eles acabam dando um suporte, né? Isso. Por conta dessa falta de profissionais que tem que... Tipo, a TO é uma parte principal, né? Que tem que ter, além da fono, físio, né? A psicóloga, enfim. Essa TO a gente não tem na PAI. Então, tem que ser ou a parte particular, né? Algumas, assim, ó... Então, a PAI acaba fazendo, assim, no caso do Davi. Algumas atividades, elas acabam auxiliando para quando chegar, tá para vir, né? Isso já é, digamos, um projeto, digamos assim, há muito tempo nunca chega. Vamos ter a esperança que vai chegar. Então, até chegar a TO na PAI para dar o suporte para essas crianças, para o Davi, então elas aplicam, digamos, uma terapia ocupacional improvisada para a criança já ir fazendo. Então, eu sou uma mãe que sou grata a isso, né? Então, não chega a ser uma TO, mas já vai praticando aquilo. Isso auxilia. Porque o Davi, no caso do Davi, ele faz a fono e faz a psicóloga, né? Aí ele tem avaliações com a Nutri, né? E com o físio, por causa da questão sensorial dele, anda na ponta dos pés, né? Então, toda essa função. Então, ele tem bastante suporte quanto a isso, sabe? Pelo certo, respaldado em lei, né? Sabendo dessa questão aí que o diagnóstico precoce vai melhorar o funcionamento da criança,
Academia Brasileira de Neurologia, de Pediatria, orienta que toda criança no posto de saúde deveria, né, em teoria, serem triadas para avaliar se há indícios de TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, na criança, mesmo sem tendo sinais. Toda criança deveria, dos 18 aos 24 meses, ser triada. Uhum. Né? Tanto é que na caderneta de vacinação tem até um instrumento que está escrito lá MChat. Né? Se o pessoal estiver escutando e pegar a caderneta de vacinação, eles vão verificar isso. Esse instrumento é um instrumento aí que tem 20 perguntas, sim, não. Né? Simples. Em 10 minutos, você conseguiria verificar se o filho de vocês tem ou não suspeita do autismo. Né? Isso deveria ser aplicado por um profissional de saúde na unidade básica de saúde. Né? E eu aqui não estou criticando eles, porque eu já também trabalhei na unidade básica de saúde. Os médicos lá nem sabem que existe lei para isso. Né? Não tem profissional e capacitado. Eles não têm capacitação nem para interpretar a escala, que é extremamente simples. Né? Então, o que dificulta hoje é que a gente está abordando esse assunto hoje, e conforme eu citei, esse assunto sempre esteve presente na sociedade. Surgiu uma ideia, né, acho que em meados de 2020, depois de ter chovido o processo, né, no estado, porque ninguém sabia para onde ir. Uhum. Todo mundo perdido. Né? Os familiares perdidos, querendo um tratamento, querendo um diagnóstico, querendo uma medicação e não conseguiam. E o governo teve uma ideia de criar um programa para primeiramente mapear. Será que existe uma demanda tão grande assim? E posteriormente, sabendo, né, dessa alta demanda e que não existia profissionais capacitados para tratar, aí surgiu outro programa para o tratamento desses indivíduos. Né? É o programa T-Acolhe. Né? T-Acolhe. Porém, existem poucos T-Acolhes. Né? O mais próximo e a referência aqui do Marau é em Passo Fundo.